Amados irmãos, Shalom. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Master Coach em prol da administração da palavra. Este programa enquadra-se na rúbrica de coaching espiritual, que tem como intuito observar a administração da palavra. Ministração como sendo uma das grandes resoluções que a primeira comunidade cristã, que são os apóstolos ou os pais apostólicos, eles decidiram que haveriam de passar a ocupar-se, fazendo parte desta grande resolução, a meditação contínua às escrituras sagradas, a oração, bem como a administração da palavra, como sendo o veículo que iria assegurar o cumprimento do papel desses pais apostólicos, que era a de exortar a igreja para o caminho da verdade. Constitui por via desta o nosso modus operandi dois momentos. Um momento em que, separado, nós fazemos um estudo teológico e aprofundado para não só compreender as Sagradas Escrituras, mas também para desenvolver uma homilética com vista a dar forma e estrutura a um método próprio, com vista a edificar a Igreja Espiritual de Cristo por intermédio da instrução da Palavra de Deus. Para materializar isso, no segundo plano, em sede da Assembleia Celestial, a Igreja se junta para que aqui possa haver uma edificação mútua em dois sentidos. No primeiro sentido, a transmissão do Evangelho do dia, e no segundo sentido, a Igreja ela retorna através de comentários, sugestões e questões, através dos quais então passamos para o terceiro momento em que há um esclarecimento daquilo que é a contribuição da Igreja para tornar a sessão mais rica e proveitosa. A administração da palavra tem como objetivo 4 principais. O primeiro é o de apresentar o Espírito Santo enquanto a terceira pessoa da Trindade, assegurando que existe um e único Deus, pois o Deus Espírito Santo, ele orienta-se por via do Deus Filho para que nós possamos aceder ao Deus Pai, que é uno. O segundo objetivo é o de estimular a prática contínua da meditação às Escrituras Sagradas, para que a Igreja lá possa encontrar todas as respostas para os desafios com os quais se depara no dia a dia. Não só a compreensão das Sagradas Escrituras, mas também todo cristão como um teólogo possa obter a sabedoria para saber empregar as Sagradas Escrituras como uma ferramenta para poder interpretar todos os fenômenos com que se depara no dia a dia. O terceiro objetivo é o de estimular a prática da oração diária. Orar e vigiar é uma forma de podermos obedecer às instruções do mestre da oração. E o quarto e o último objetivo é o de unir a Igreja Espiritual de Cristo, que é constituída pelos verdadeiros adoradores, para que através desta nós possamos compreender quais são os desígnios ou o plano de Deus de Gênesis até Apocalipse, pois as Sagradas Escrituras elas conseguem compilar e elas contêm todas as preocupações do passado, do presente e do futuro, pelas quais a Igreja lida no dia a dia, na missão atual, que é de assegurar o crescimento e a expansão do Evangelho para o cumprimento da sua missão, que é pregar a salvação até aos confins do mundo. Temos como tema para o dia 2 o tempo do Evangelho, tema este que nós vamos estudar na base do Apocalipse, no trecho que vai do capítulo 10, verso 1, até o capítulo 11, versículo número 19. Este estudo nós vamos fazer em 3 partes. A primeira parte é sobre a visão que o apóstolo João tem do anjo que desce dos céus, segurando um livrinho na sua mão direita. A segunda parte deste estudo é quando a voz que o apóstolo João ouve, ela anuncia que iria enviar 2 testemunhas, para que essas testemunhas iriam ter a missão
de difundir o Evangelho durante um período de 3 anos e meio. Depois desta tem a terceira e última parte, em que há o toque da sétima trombeta. E com o toque da sétima trombeta, então os desígnios do Senhor são finalmente revelados e há uma grande celebração celestial, onde lá os seres que são os anjos, em conjunto com os 24 anciãos, estes celebram esta materialização tão aguardada daquilo que era a esperança da igreja, para que finalmente os profetas, os santos e também os servos pudessem conhecer a sua recompensa, a recompensa da igreja neste caso. Então, antes de nós entrarmos para o estudo de hoje, vamos lembrar-nos o que é que nós estudamos na última edição de Ministração da Palavra. Na última edição de Ministração da Palavra, nós estudamos sobre o tema As 7 Trombetas. Este tema nós estudamos no livro de Apocalipse, nos capítulos número 8 e 9. Sobre as 7 trombetas, nós vimos que as primeiras 4 trombetas, elas trouxeram como justiça do Senhor aquilo que era a destruição da terça parte da terra, dos mares, dos rios, bem como também a destruição do corpo celestial, vamos lá, dos astros, neste caso, constituído pelas estrelas, pelo sol, pela lua. Com mais detalhe, nós vimos que com o toque da primeira trombeta, o apóstolo João vê 7 anjos a receberem 7 trombetas. E, com isso, ele vê, isto era com a abertura do 7º selo, porque, efetivamente, o toque das 7 trombetas foi o culminar da abertura do 7º selo. Então, com a abertura do 7º selo, ele vê 7 anjos a receberem 7 trombetas. Em seguida, ele vê um anjo maior que segurava um candelabro de ouro e com ele recebia também muitos incensários. E ele começava então a levantar o fumo, a oferecer para aquele altar o fumo do incensário juntamente com a oração dos santos. Isto que era o sumo sacerdote a interceder junto ao Pai por ordem à oração dos santos. E após ter se cumprido esse sinal, então ele vê aquele sumo sacerdote a lançar aquele incensário para a terra. E junto com esse lançar do incensário para a terra, vê-se o cumprimento de alguns sinais que lembram a teofania do Sinai. Trovões, relâmpagos e vozes. E isso, então, é quando ocorre o primeiro toque da trombeta por intermédio do primeiro dos 7 anjos que recebeu 7 trombetas. Com o toque da primeira trombeta, em jeito de manifestação cósmica, observou-se que houve lançamento, houve um fogo que era acompanhado de um trovão e com o sangue que ia e destruía a terça parte da terra. O toque da segunda trombeta, ele vê como sinal a vir uma montanha de fogo que descia sobre os mares e também destruía a terça parte dos mares, destruindo igualmente terça parte dos seres que habitam nos mares, de forma que a água do mar transformou-se, pela sua coloração, adquiriu a cor vermelha. Com o toque da terceira trombeta, ele vê uma estrela caída do céu a vir em forma de um absinto, e esta feriu as superfícies marinhas da terra, estamos a falar dos rios, e com isso tornou as águas dos rios que elas se tornassem impróprias para o consumo humano em representação daquele absinto. Com o toque da quarta trombeta, ele vê como sinal
terça parte dos astros representados pelas estrelas, pelo Sol, pela Lua, a serem danificadas. Consequentemente, a luz do dia, quer a luz da noite, quer a luz do dia, representada por aqueles astros, ficaram ofuscadas, e a escuridão da Terra, que representa as trevas, ela se aumentou, ela se alargou. Depois disso, ele vê, então, um anjo que subia, vindo do Oriente, que dizia 3 vezes, ai, 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 ai. Em sinal de que os 3 toques de trombetas que iriam vir após estes seriam ainda castigos muito mais severos do que estes que nós vimos até esta parte. É quando o 5º anjo toca a 5ª trombeta. Com o toque da 5ª trombeta, ele vê uma estrela que vem dos céus, ela cai e ela vai até ao abismo. E ele entrega uma chave, isto é, ele otorgado o poder para que ela fosse abrir lá as trevas. E de lá saiu uma praga de gafanhotos que veio e se ofuscou pela terra, com o mandado de atormentar os homens que não fossem selados durante um período de tempo. Este foi o primeiro ai. Após isto, então, ao toque da 6ª trombeta. Com este toque da 6ª trombeta, então ele vê um anjo que autoriza a 4 outros anjos que saíam do rio Eufrates para que esses pudessem soltar outros anjos, isto é, pudessem soltar outros tormentos em forma de anjos demoníacos para que esses pudessem ferir ou matar a terça parte da humanidade através de fogo, através de enxofre, que representa guerras nucleares. Então, isto foi o que nós vimos na última sessão. O tema era as 7 trombetas, e as 7 trombetas inicia-se com a abertura do 7º selo, e nós vimos por abertura do 7º selo, inicia-se então com a abertura do primeiro toque da primeira trombeta, e nós vimos do toque da primeira trombeta até a 6ª trombeta, faltando tocar a 7ª e última trombeta. E também faltando se cumprir os últimos 2 ais, que o anjo anunciou com o toque da 4ª trombeta. Então, esse estudo do dia de hoje, que tem como tema o tempo do Evangelho, vai ser o interlúdio, que é o momento que vai antecipar o toque da 7ª trombeta. Isto é, já tocou a 6ª trombeta, mas já há uma separação, um tempo que dista entre o toque da 6ª trombeta e o toque da 7ª e derradeira trombeta. Então, é onde vem esta parte, são os capítulos 10 e capítulos 11 do livro de Apocalipse. Então, aqui nós vamos poder ver não só o período que antecede o toque da 7ª trombeta, como também o toque da 7ª trombeta, mas também este período vai coincidir com o segundo ai, daqueles 3 ais que o anjo anunciou ao fim do toque da 4ª trombeta. Então, vamos passar para o seu estudo minucioso e aprofundado. Está aqui o apóstolo João na ilha de Patmos, onde ele é levado e é isolado, porque era um período em que a igreja estava a ser fortemente perseguida. Esta perseguição à igreja do Senhor inicia com o imperador Domiciano no ano 64. E este, depois de ter posto fogo sobre Roma, ele instiga, ofuscando a verdade, dizendo que quem tinha causado este incêndio à cidade de Roma havia sido os cristãos. Porque ele intentou essa mentira, conspirou para encontrar um motivo
para que se iniciasse formalmente a perseguição dos cristãos. Começa Nero a perseguir os cristãos e começam então a observar-se os mártires dos primeiros cristãos. Após Nero, que foi o primeiro desses tiranos, vem Domiciano, que é o segundo imperador, também do Império Romano, que também executou perseguição dos cristãos mais forte do que o primeiro. Domiciano foi o responsável por levar cativo ou por prender e tirar de ação o profeta João quando lhe isola para a ilha de Patmos na Grécia. Então, está o profeta João na ilha de Patmos quando ele tem esta visão, que é o livro de Apocalipse. Então, o profeta João, no livro de Apocalipse, está a descrever as visões que ele teve também. E nós vimos que a primeira visão que ele teve, quando nós começamos o estudo do livro de Apocalipse, era em torno daquele que se assentava sobre o trono, que representava o Deus Todo-Poderoso, que assentava-se na sua soberania lá no monte, lá nos céus, lá naquela porta aberta, que o apóstolo João entra e vê um trono e alguém assentado sobre o trono. Esta foi a primeira visão que o apóstolo João tem. Depois o apóstolo João tem a segunda visão, é quando ele vê um cordeiro imolado que é chamado para ir receber um livro que estava selado com 7 selos, que foi entregue por aquele que assentava sobre o trono. A terceira visão que o apóstolo João tem é quando este cordeiro imolado começa a abrir selo por selo. E a quarta visão que o apóstolo João tem é quando, antes da abertura do 7º e último selo, ele vê então uma voz, aquela voz que ele vinha ouvindo com a abertura dos selos, a designar que se fosse entregue 7 trombetas a 7 anjos. Então a quarta visão do apóstolo João é o toque das 6 trombetas. Vem agora o apóstolo João a ter a quinta visão. Então a quinta visão começa precisamente no capítulo número 10, versículo número 1. E o que o apóstolo João vê na sua quinta visão? Primeiramente o apóstolo João vê nessa sua quinta visão um anjo forte a descer, revestido por uma nuvem, isto é, vestido por uma nuvem. E esse anjo, para além de estar vestido por uma nuvem, ele vê que esse mesmo anjo também trazia no seu rosto um aspecto tão brilhante quanto o sol. Mas antes de ver o seu rosto tão brilhante quanto o sol, ele vê que por cima da cabeça deste anjo tinha um arco sobre a cabeça deste anjo. E o quarto sinal que ele vê na descrição deste anjo, que é o capítulo 10, versículo número 1 do livro de Apocalipse, ele vê que este anjo tinha as suas pernas como fogo. Vamos descrever o que significa cada um destes sinais que o apóstolo João faz da descrição deste anjo que desce. Há claras evidências de que este anjo forte que desce trata-se do nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Por quê? Porque em primeiro lugar ele se refere que este descia vestido de uma nuvem. E a nuvem lembra-nos, irmãos, o Senhor em sua glória. Isto é, a nuvem lembra-nos o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 1, versículo número 9, quando o apóstolo João, juntamente com todos os outros discípulos, eles veem Cristo ascender em glória, levado por uma nuvem. E eles, pessoalmente, ficaram durante algum tempo a olhar para o Senhor ido, pensando que ele poderia regressar, ou eles querendo ver para onde é que ele estava a ir. Porque antes disso, eles haviam perguntado a Cristo:
quando e como é que essas coisas haveriam de acontecer, que era o anúncio do reino. E Cristo dizia que não cabe ao homem saber os tempos nem os modos como isso haveria de acontecer. De seguida, ele é levado em glória por esta nuvem. Então, o apóstolo João tinha essa imagem de nuvem. E para ele estava claro que aquela nuvem, aquele anjo que descia, vestido por uma nuvem, representava o próprio Cristo em sua glória. O segundo sinal que ele descreve, quando caracterizava aquele anjo, ele se refere a um arco que estava sobre a sua cabeça. Este arco lembra-nos a aliança que Deus fez com Noé. Estamos a falar do livro de Gênesis, capítulo número 9, versículos número 1 até 9. Lá, o Senhor faz aliança com Noé e, como sinal da aliança com Noé, o Senhor faz um juramento com Noé e em juramento promete que não haveria de enviar mais dilúvio, não haveria de enviar mais águas que fossem castigar nem a terra, nem a humanidade. Então, esse sinal do arco foi o sinal que o Senhor disse que vocês sempre verão a nuvem e um arco celestial. Este é o sinal ou é a prova da aliança que eu faço com a humanidade através de Noé. Então, isto representava quem? Representava Cristo. Esta aliança que Deus fez com Noé através do arco celestial. O terceiro sinal que ele usa para caracterizar aquele anjo, ele diz que o seu rosto era tão resplandecente e forte como o sol. O que isto representa? Isto representa a experiência de transfiguração de Cristo que o próprio apóstolo João, juntamente com Pedro e Tiago, tiveram quando viram Cristo a ser transfigurado em glória, segundo o livro do Evangelho, segundo Mateus, capítulo número 17, versículo número 2. Em seguida, o quarto sinal que caracteriza ou descreve este anjo muito forte que desce aqui no capítulo 10, versículo número 1 do livro do Apocalipse, ele diz que tem as suas pernas em fogo. E no versículo número 2 do capítulo 10 diz que a perna direita é colocada sobre os mares, que representa os povos. Se no toque das trombetas, no toque da segunda trombeta, nós dizemos que os mares naquela altura representavam os mares físicos. Agora os mares, que é o pé direito, que este pé de fogo do anjo forte é colocado sobre o mar, representam os povos. Tem a sua significância agora. E o pé esquerdo, que era o fogo, é assentado sobre a terra, que representa Israel. O que isto nos significa? Significa que somente Cristo é que foi otorgado poder e autoridade para poder vir julgar a humanidade, segundo ele anunciou aos próprios discípulos no Evangelho segundo Mateus, capítulo número 28, versículo número 18, quando ele diz: foi-me dado poder sobre os céus e sobre a terra. Depois dele ver o versículo número 2, então ele passa para o versículo número 3. E no versículo número 3, ele descreve que, de seguida, ele vê uma voz a lhe dirigir. De seguida, ele percebe que aquele anjo, ele brada. O que é bradar? Ele bradou, isto é, ele exclamou com a sua voz. Ele levantou a sua voz. E depois de levantar a sua voz, então ouviu-se estrondo, isto é, trovões, 7 trovões. 7 trovões que vieram depois da voz que bradou desse mesmo anjo. O bradar daquele anjo representa ou equivale ao rugir de um leão. E, mais uma vez aqui, há uma clara evidência de descrição de que aqui representa Cristo. Porque no capítulo 5, versículo número 5 do livro de Apocalipse,
quando o apóstolo João vê aquele que assentava sobre o trono a chamar alguém para receber o livro, o apóstolo João ficou triste, porque ele não via alguém que fosse capaz de receber aquele livro. É quando um dos anciãos diz e sossega, calma, o apóstolo João dizendo que há alguém que tem essa autoridade, esse poder de ir receber o livro, porque é o leão da tribo de Judá. Estava ali a referir-se a Cristo, que é essa voz que no versículo número 3 ele ouve a bradar. Quando então essa voz brada, de seguida, essa voz exclama que terminou o tempo. É o versículo número 7. Terminou o tempo. E com o toque da sétima trombeta, então vocês irão conhecer a sorte, isto é, a justiça, que vai recair sobre os profetas e sobre os meus servos. É o versículo número 7. De seguida, aquela mesma voz, quando ele ouve aquele trovão, aqueles 7 trovões, o apóstolo João, ele quis escrever, quis registrar. E uma voz lhe disse, não escreva, somente observa e compreenda. Então, essa mesma voz que diz isso ao apóstolo João, agora, após o anjo dizer que terminou o tempo, então aquela voz diz para o apóstolo João que vai e toma o livro que está à mão daquele anjo. Por quê? Porque o anjo depois levanta a sua mão para os céus. Então, ele levantando as suas mãos para os céus, ele faz um juramento àquele que governou pelos séculos dos séculos. E quando faz esse juramento, aquele que jurou pelos séculos dos séculos, ele então anuncia que é este que criou os céus, que criou a terra e criou o mar, os mares. Então, este mesmo, ele tinha um livrinho à sua mão. E aquela voz diz ao apóstolo João, vai e toma aquele livro que está à mão do anjo forte. Então, o apóstolo João, no versículo número 8, ele dirige-se para aquele anjo. E ele, ao chegar junto daquele anjo, ele pede o livro àquele anjo. E aquele anjo, ao entregar o livro ao apóstolo João, ele diz-lhe, toma e coma-o. Isto é, acrescenta uma ação. Porque aquela voz disse ao apóstolo João, vai e toma o livro. E o apóstolo João, quando vai e pede o livro, o anjo diz, toma e coma-o. E ele depois antecipa que quando tu comes esse livro vai amargar nas tuas entranhas e vai ser doce como mel na tua boca. É interessante a forma como este anjo descreve aquilo que vão ser as sensações, os sabores que aquele livro iria causar na boca do profeta. Ele primeiro diz que iria amargar e depois iria sentir um doce. E de seguida, no versículo número 9, efetivamente, o apóstolo João, aceitando este mandato para profetizar, ele realmente toma o livro e come o livro. Quando ele come o livro, por sua vez, ele começa aqui a descrever quais são as sensações que ele teve, qual é o sabor que ele sentiu a sua boca quando tomou o livro. Ele diz que o livro é doce como mel na sua boca e é amargo nas suas entranhas. E isto faz-nos lembrar precisamente aquilo que ocorreu com o profeta Ezequiel. No livro de Ezequiel, um dos profetas maiores, um dos profetas literários, no capítulo número 3, versículos número 1 até 3.
quando o Senhor também diz ao profeta Ezequiel que ele também tomasse o livro. E lá o profeta Ezequiel, ele descreve a sua experiência, o sabor que ele degusta quando toma o livro. Ele somente traz o sabor doce como mel. Lá ele não descreveu o sabor amargo. Mas aqui o apóstolo João, ele descreve este agridoce. Na sequência contrária à sequência que o anjo deu. Porque o anjo disse que o livro seria amargo nas entranhas e doce na boca. E o profeta João, quando engole o livro, ele diz que o livro foi doce como mel na boca e amargo nas entranhas. O que isso significa, meus irmãos? Significa isso que a missão de pregar o Evangelho, ela tem este sentido duplo. Porque o Evangelho, quando ele é anunciado da boca do profeta, ele tem dois sabores. Isto é, o Evangelho é agradável, que representa o doce como mel. O Evangelho é alegria, é boa nova. O Evangelho satisfaz ao anunciante, que é o profeta. Porém, porque o anunciar o Evangelho não fica somente por enunciar por palavras, mas passa pelo segundo estágio, que é a assimilação desse mesmo Evangelho. Então, o próprio profeta, quando assimila esse mesmo Evangelho, e no processo em que ele transmite esse mesmo Evangelho, ele já sente um sabor diferente daquele que ele sentiu na boca. Depois dele sentir na boca, o Evangelho desce, entranha-lhe. Ele digere, assimila, depois é que ele tira. Mas quando ele tira, já ele não é doce como na boca. Ele agora é amargo nas entranhas. O que isso significa? Significa que o poder do Evangelho, porque a palavra de Deus, ela é uma espada. Ela primeiro opera sobre o próprio anunciante, que é o profeta. Então o profeta, ele começa a sentir as lamentações, os ais e as dores que o anúncio do Evangelho causa àqueles que vão receber o Evangelho, que não andam em conformidade com a palavra de Deus. Então, de seguida, ele ouve aquela voz a dizer ao profeta João que ainda terás que profetizar por nações, povos, tribos e línguas. E assim termina o capítulo número 10, que é o anjo e o livrinho. E inicia então o capítulo número 11, que é o tempo de testemunho. De seguida, aquela voz que o anjo João ouve, diz-lhe: levanta-te, isto é, dá agora uma nova missão ao profeta João. Levanta-te e vai anunciar o Evangelho. Como? Ele diz assim: segura esta vara. Então, ele entrega ao apóstolo João uma vara para medir. E ele diz: vá e meça através desta vara o templo, o altar e os adoradores que se encontram dentro do templo. No versículo número 3 ele diz: mas aqueles que estiverem no átrio, deixe-os, porque esses irão calcar os pés contra o Senhor. Consequentemente, quer eles, quer a nação santa, serão julgados, oprimidos pelos governantes da terra durante o período de 3 anos e meio. O que isso significa? Aquela vara que entrega o apóstolo João representa um poder, uma autoridade que foi dada ao apóstolo João para que ele pudesse separar os povos. Nesta separação nós temos
por um lado, o templo. Irmãos, aqui trata-se do templo espiritual, não do templo físico, porque nesta altura que o apóstolo João tem essa experiência na ilha de Patmos, já havia sido destruído o templo em Jerusalém. Então, ele é enviado para o templo imaginário, que é um templo espiritual, para que ele fosse lá medir o templo espiritual. Que é o quê? O templo em si, o tabernáculo, a arca e os adoradores. Quem são eles? São os verdadeiros adoradores. Aqui faz-nos lembrar a passagem em 1 de João, capítulo 2, versos 3 até 6, que o apóstolo Pedro se refere às pedras vivas ou aos verdadeiros adoradores. São estes que são aqui anunciados. E quando ele diz aqueles que estão no átrio, deixe-os. Aqui faz-nos lembrar 1 de Coríntios, em que o apóstolo Paulo se refere para aqueles que são rebeldes, aqueles que rejeitam a palavra de Deus. Então, a palavra que é dirigida ao apóstolo João era para que este deixasse estes, para que estes pudessem ser julgados pelas igrejas, segundo 1 de Coríntios, em que o apóstolo Paulo ele refere que é a igreja quem vai julgar os rebeldes. Isto é, a oração dos santos são estes que lá, quando perguntaram quando é que chegará o nosso tempo, foi-lhes entregue vestes brancas, túnicas brancas, a dizer, aguardem mais um tempo até se completar o número. São estes que é o quê? Que é a igreja de Deus que vai julgar os rebeldes. Depois disto, então, estamos a ver o evoluir o tempo testemunho. E então, aquela voz diz, e eu enviarei as minhas 2 testemunhas. Essas 2 testemunhas que representam 2 oliveiras, 2 candelabros. E descreve mais, diz que essas minhas 2 testemunhas terão o poder para poder parar a chuva com o poder da sua boca. E terão o poder de também transformar a água em sangue, em anúncio das muitas pragas. E depois diz mais que essas minhas testemunhas irão profetizar durante o período de 3 anos e meio, até cumprires esta missão. E após cumprir esta missão, então finalmente o anticristo vai dominar e vai matar essas 2 testemunhas. E os seus corpos, respectivamente, serão deixados sobre a cidade que é Jerusalém durante o período de 3 dias e meio. Quando os corpos dessas 2 testemunhas, esses 2 profetas, forem abandonados na cidade santa durante o período de 3 dias e meio, os povos irão passar para vilipendiar, fazer festa, celebrar. Por quê? Porque eles vão estar a pensar que aquele é o fim daqueles que para eles eram considerados tiranos, na medida em que estes, durante o período de 3 dias e meio, eles profetizaram contra a sua imoralidade. Então eles vão achar que é o fim dessas 2 testemunhas. São os mártires. Só que o que acontece? Depois, então se envia um sopro. Esse sopro é o Espírito Santo, que ressuscita aquelas 2 testemunhas. E mais uma vez essas 2 testemunhas são levadas em glória por uma nuvem. E aquele povo fica com medo, isto é, eles temem, eles tremem, ficam com medo. Consequentemente, há então um terremoto que destrói a 10ª parte
daquela terra e mata 7.000 pessoas. Vamos perceber quem são essas duas testemunhas que o Senhor envia. Há claros sinais que essas duas testemunhas representam duas personagens históricas que fazem parte do plano de salvação do Senhor e que estas testemunhas tiveram um papel fundamental no Antigo Testamento. Alguns teólogos sugerem que as duas testemunhas representam o Antigo e o Novo Testamento. Entretanto, quando nós olhamos para as ações dessas duas testemunhas, na descrição que o apóstolo João faz, nós podemos aqui perceber que, eventualmente, essas duas testemunhas tratam-se de Moisés e de Elias. Por quê? Por um lado, quando se diz que essas testemunhas são dadas poder, que eles eram profetas, foi dados poder, para que com o seu anúncio da boca eles pudessem fazer a chuva parar, somente a chuva voltasse com a sua autorização. Isso faz-nos lembrar a Elias, que em livro de 1 de Reis, capítulo 17, ele emerge e vai corajoso afrontar Acabe, dizendo que não haverá chuva. E isso ocorreu durante um período de 3 anos e meio que não houve chuva, com o anúncio de profeta Elias. Mas também diz que a segunda testemunha tinha o poder também, pela sua palavra, de converter a água em sangue. E isto faz-nos lembrar a Moisés, através dos sinais divinos, que são as pragas, que Moisés, no livro de Êxodo, ele, através do poder da palavra, foi colocado em sua boca, ele também demonstrou este poder, que é a mão dura do Senhor sobre os tiranos. Mas também há um outro sinal, é a representação desses dois profetas, que nos sugere que se trata de Elias e Moisés, quando essas duas testemunhas novamente são ressuscitadas por um fôlego que representa o Espírito Santo. E essas duas testemunhas são levadas por uma nuvem. Mais uma vez, a nuvem que representa o próprio Cristo. Porque no Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, verso 2, quando o apóstolo João, juntamente com Pedro e Tiago, tem a experiência de transfiguração, eles já viram em glória Cristo que estava ao lado de Elias e de Moisés, que representava respectivamente os profetas e a lei. Então, por esses elementos, nós podemos compreender que essas testemunhas tratam-se do profeta e da lei, Moisés e Elias, que iriam profetizar durante um tempo determinado, o que vem aqui a revelar que a perseguição da igreja é permitida por Deus para ocorrer durante um tempo por si estabelecido. A terceira e última parte é o toque da 7ª trombeta. Então, assim termina o segundo ai, quando nós vemos este tormento, esses dois testemunhas profetas são levados com uma nuvem e depois, então, a 10ª parte da terra é ferida e são mortos 7.000 pessoas. Então, ali foi o término do segundo ai. E, de seguida, então, começa o toque, finalmente o toque da 7ª trombeta. Quando o anjo antes tinha dito, chegou o tempo. E com o toque da 7ª trombeta, o apóstolo João houve uma grande celebração nos céus. Houve um grande clamor, muitas vozes a alegrarem-se, a festejarem, a celebrarem pela vinda ou chegada do reino de Deus.
E ele vê também os 24 anciãos a prostrarem-se diante de Deus Todo-Soberano. E a dizerem, bendito sois o Senhor Deus Todo-Soberano por teres enviado aquele a quem muito aguardamos, que trouxe o seu plano de redenção da humanidade, para vir instaurar em definitivo o reino de Deus e dar a conhecer a recompensa que é aguardada para a sua igreja, representado pelos profetas, pelos santos e também pelos servos do Senhor. E após ele ver isto a materializar-se, então, finalmente, fecha o estudo, o tempo do Evangelho, e assim termina a primeira parte da ministração, que é a exposição. Fica agora aberto o segundo momento, no qual iremos registrar comentários, sugestões e questões. Muito obrigado. A paz, irmãos. Obrigado. Eu tenho aqui umas 3 questões. A primeira é: qual era o objetivo de perseguir os cristãos? Será que constituíam um perigo para a humanidade? A seguir, qual é a diferença entre profetas e servos de Cristo? A última é: qual é o significado dos tempos que duraram os profetas na cidade, esses que testemunhavam de 3 anos e meio a trabalhar e 3 anos e meio, 3 dias, aliás, e 3 dias e meio também quando foram mortos? Qual é o significado dessas datas concedidas assim? Obrigado. Estimados irmãos, saudações. Queria desde já agradecer a Deus por este momento que nos ajunta aqui em físico e em espírito com outros irmãos que também congregam ou adoram este verdadeiro Deus aqui nesta sala, e nós também em outras salas em que neste momento prega-se a palavra de Deus. Queria também deixar a minha oração para todo o país, desde Rufuma a Maputo, por toda a África, pelos sinais apocalípticos que temos vindo a viver, guerras, fome e muitas outras crises que o nosso continente está a ser fustigado. Portanto, quero deixar a seguinte palavra: este aqui é o momento de conversão, este aqui é o momento em que devemos nos permanecer fortes, devemos voltar para Cristo, para que todas estas coisas nos atinjam e nos façam sofrer na pele, mas em espírito estarmos vazios ou ricos, nem sei como dizer, mas é uma palavra que aproximaria assim conforto em meio a tantas coisas não muito boas a acontecer. Para o dia de hoje, queria completar o entendimento desta aula com algumas questões, onde a primeira destas diz o seguinte: quem é a Roma hoje na perseguição dos cristãos e sobre o que hoje o cristão
é acusado. De seguida, gostaria de saber o que é o livrinho agridoce e o que este livro traz à humanidade. Por que tomando este livro e comendo-o, ele agita o nosso interior, porém torna-se doce na nossa boca? Como é que hoje podemos nos tornar verdadeiros adoradores ou pedras vivas? O que é o tempo do testemunho e como este tempo se encaixa no tempo dos verdadeiros adoradores? Porque os profetas ou testemunhos são entregues ou foram entregues propositadamente à mão do anticristo? Como é que o Evangelho da graça marca o tempo de testemunho? Do testemunho, ou sim, o testemunho. De seguida, por que a sétima trombeta é considerada a derradeira trombeta? E o porquê esta representar um marco tão aguardado por aqueles que permaneceram firmes e guardaram sua fé em Cristo. Quais foram os eventos que decorreram após o toque da sétima trombeta no universo? Para fechar, gostaria de saber como é que o tempo do Evangelho marca a instauração do reino de Deus na Terra. Obrigado. Amados, obrigado por este momento que o Senhor nos concede para que, envolto a graça do Espírito Santo, possamos, por um lado, estarmos unidos por uma mesma fé, por um mesmo fim, por um mesmo propósito. Por outro lado, também, para podermos meditar em prol das Escrituras Sagradas como um alimento espiritual que edifica a Igreja e nos une àquele que é a própria Escritura, que é o próprio autor das Escrituras, aquele a quem as próprias Escrituras o revelem.
e através desta rica contribuição, que são as 14 questões, 13 que foram aqui colocadas, podemos adensar esta celebração, possamos poder degustar do rico manjar que nos é oferecido em forma de codornizes, em forma de maná, para que possamos tornar esse estudo mais completo. Vou passar então a comentar, responder cada uma dessas 3 questões em ordem à sua colocação. A primeira é: qual era o objetivo de perseguir os cristãos? Será que constituía um perigo para a humanidade? A perseguição que se moveu contra os cristãos por parte do Império Romano e seus tiranos, nos referimos àqueles que eram os imperadores de então, é porque estes haviam instaurado um sistema político que era um império após o fracasso da República. E nesta altura existiam 3 principais classes sociais. A primeira que era aqueles que gozavam todos os privilégios por fazerem parte do poder que era ali instaurado. A segunda classe, que eram dos operários, e a terceira classe, que era dos escravos. Então, esse sistema político favorecia ao Império Romano e eles assim gozavam de uma grande estabilidade, de uma expansão, e eles então queriam continuar a perpetuar aquele período que eles gozavam deste privilégio, por assim dizer. Então, o surgimento e o crescimento do cristianismo constituía um grande perigo para a estabilidade do Império Romano, na medida em que o cristianismo ele tinha um certo enfoque para as classes menos prestigiadas, que são as classes que eram oprimidas, nesse caso a classe dos escravos e também a classe dos pobres. Então, a vigência e o crescimento da religião ou do cristianismo eram um perigo para a estabilidade que o Império Romano queria então gozar. Por essa razão é que eles viam a forma como estava a crescer este movimento que era o cristianismo, em termos de número de praticantes, e a forma como também a palavra ou aquilo que era a doutrina que era pregoada por eles empoderava ou despertava a estes que eram escravos, que eram os oprimidos por intermédio do Império Romano, que ganhava muitos lucros através dos escravos, da escravidão, porque isso era moeda de troca para que eles pudessem perpetuar o seu poder. Então, a forma como o cristianismo era voltado a despertar essa classe social, isso constituía então um perigo para o Império Romano, que eles viram que a melhor forma de combater este perigo era através de uma perseguição à igreja. Então, o Império Romano desde então passou a ter um ódio contra os cristãos. Número 2. Qual é a diferença entre profetas e servos de Cristo? Os profetas são uma classe constituída específica dos servos de Cristo, que são usados pela graça do Espírito Santo, constituídos como uma da segunda ordem das 5 diferentes classes ou dons, por assim dizer, que o Espírito Santo distribui numa igreja para que estes possam ter a unção de poderem despertar a igreja, avivar a igreja pela forma como eles são guiados
para, através das Escrituras Sagradas, poderem anunciar as verdades ou darem aquilo que é a mensagem que o Senhor pretende transmitir para o seu povo, para que eles possam despertar o povo sobre aquilo que Deus quer verdadeiramente chamar a atenção, para que o povo possa compreender quais são os planos do Senhor. E a vasta classe dos servos são todos os quais fazem parte de todo o reino, são todos os que fazem parte de todos os obreiros, né, do Senhor, que são constituídos pelas mais diversas classes. No livro de João, fala-se em específico dos profetas, porque ele, enquanto sendo um profeta que era usado para anunciar, profetizar o Evangelho, este distinguia-se dos outros, que ele depois chama ou designa dos santos, e os outros que ele também designa dos servos. Portanto, se nós olharmos para a estrutura da igreja espiritual de Cristo, segundo o apóstolo Paulo, ele se refere a 5 classes de obreiros, de ministros. São pessoas que têm um chamado para servir a igreja em ordem a um ministério específico. Então, ali se refere aos apóstolos, refere-se aos profetas, refere-se aos evangelistas, refere-se aos mestres, refere-se aos pastores. Cada um desses tem um dom, uma unção específica para poderem servir na igreja espiritual de Cristo. Número 3. Qual é o significado dos tempos que durou o tempo dos profetas? 3 anos e meio e 3 dias e meio para o caso dos corpos daquelas 2 testemunhas que foram abandonadas a céu aberto. Os 3 anos e meio, 3,5 dias ou 3 dias e meio, representa, em primeiro lugar, que Deus, enquanto o autor, o Criador, e aquele que guia a história da humanidade, significa que ele tem o pleno controle e domínio, ele é quem designa os tempos pelos quais todas as coisas devem ocorrer. No que concerne ao tempo que durou o período em que essas 2 testemunhas anunciaram o Evangelho ou profetizaram, diz respeito ao período em que durou a perseguição destes profetas na altura do apóstolo João, que estava na altura sob o domínio do imperador Domiciano. Mas nós sabemos que após Domiciano surgiram ainda outros tiranos, mas na altura de Domiciano, que foi o responsável pela prisão, neste caso, do apóstolo João, este que era o tirano que estava no poder na altura. Então, o período de 3 anos e meio representa o período pelo qual iria durar a perseguição da igreja, até que a igreja, no ano de 313, isto é, quase 200 anos depois, a igreja cristã, ela deixou de oficialmente ser perseguida e passou desde então a ser uma igreja ou religião oficial do Império Romano. O período de 3 anos e meio representa o tempo que os profetas iriam estar fora de ação. Na verdade, é mais um interlúdio que representa o tempo que aparentemente iria vigorar o domínio do anticristo. Como vemos, é um período muito curto, o que significa que com o martírio destes profetas, que aparentemente para aqueles que estavam afastados ou desviados daquilo que era a vontade da palavra do Senhor, aparentemente aquilo representava uma vitória do anticristo. Então, a vitória do anticristo vai durar um período de tempo muito curto, que com a morte de alguns martírios vai parecer que é o fim, por assim dizer, do cristianismo. Mas nós vimos que com a morte dos martírios, o seu sangue fertilizava o crescimento e a expansão do Evangelho de uma forma cada vez mais
crescente. Número 4, perdão. Qual é a Roma hoje na perseguição dos cristãos e sobre o que os cristãos são acusados? A perseguição dos cristãos nos dias de hoje, humano, é encetado pelo anticristo. O anticristo, que ele representa uma aliança entre este governo, ou tendo uma infiltração no governo através das suas raízes e tentáculos, e também a forma como, por sua vez, ele também infiltra-se dentro da própria igreja, a ponto de o apóstolo Pedro ter dito que eles emergerão de dentro de nós, mas porque eles nunca foram nossos, senão nunca teriam saído de dentro de nós. Então, nos dias de hoje, o anticristo, ele opera em todas as esferas, dentro das igrejas, fora das igrejas, e também ele usa o governo como um dos braços operacionais, usa os meios de comunicação social, a televisão, as rádios. Portanto, este sistema que foi imposto para poder parar a progressão, o crescimento, a expansão do Evangelho que foi decretado em Atos capítulo 1, verso número 8, o qual haveria de ocorrer como um movimento que não teria termo até ele alcançar a Roma. Efetivamente e simbolicamente, ele alcançou Roma nos tempos dos primeiros apóstolos. E, desde então, foi o simbolismo de que este movimento veio para ser eternizável até o regresso do próprio Cristo. Nos dias de hoje, a igreja então vive essa esperança, que é continuar a pregar o Evangelho até ao regresso de Cristo, que é este que vem para consumar o reino de Deus, que já foi inaugurado desde então na sua primeira vinda. Número 5. O que é o livrinho? O que é o livrinho agridoce e o que este livrinho traz à humanidade? O livrinho agridoce representa o Evangelho. O Evangelho é agridoce por quê? Porque ele é agradável na boca do profeta. Quem é o profeta? É uma pessoa que anda em conformidade com a palavra de Deus. É alguém que foi convertido à luz da lei do Senhor. É alguém que é chamado e levantado para poder dar a conhecer à humanidade aquilo que é a vontade de Deus. E ele por assim dizer, nós dissemos que o que traz à humanidade, o livrinho e o Evangelho, ele traz a revelação de Cristo como sendo o autor e o consumador da nossa fé. Isto é, o Evangelho, ele expressa na sua plenitude Cristo como sendo aquele que trouxe ou que anunciou o reino de Deus e como aquele que voltará para poder instaurar em definitivo o reino de Deus quando ele regressar em glória para ali poder consumar tudo, que é poder ajuizar sobre os justos e também ajuizar sobre os ímpios. Número 6. Por que tomando e comendo o livrinho agita o nosso interior e torna-se doce a nossa boca? Eu até tentei por explicar quando se referia ao livrinho o agridoce. Portanto, ele é agridoce porque efetivamente ele é agradável para o profeta, porque o profeta anda em conformidade com a palavra de Deus. E ele depois o livrinho ele tem um sabor amargo às entranhas por causa da assimilação que esta palavra causa ao próprio profeta, porque o profeta ele deve, antes de anunciar a palavra,
ele deve ser transformado por essa mesma palavra, para que ele possa, ao anunciar essa palavra, ele possa anunciar essa palavra com o poder que está por detrás dessa mesma palavra que é o Evangelho. Porque o Evangelho, ele carrega uma vida e carrega também um espírito. Então, o profeta, ele habilita-se a transmitir esse poder ao anunciar o Evangelho, quando ele pessoalmente, ele anda em conformidade com esse mesmo Evangelho. Daí o sabor amargo às suas entranhas. Número 7. Como é que hoje podemos nos tornar verdadeiros adoradores ou pedras vivas? Segundo o estudo de hoje, nós nos tornamos verdadeiros adoradores ou pedras vivas quando nós estamos no interior da igreja espiritual, quando estamos junto à arca, quando nos tornamos sacerdotes de Cristo, quando somos batizados com o Espírito Santo. Então, nessa medida, nós já fomos regenerados, já fomos selados com o selo da plenitude divina. Quando somos selados com o selo da plenitude divina, então nós passamos a ser agentes desse mesmo Espírito Santo, isto é, nós passamos a agir pela graça do Espírito Santo que assegura a comunhão com Deus Pai por intermédio do Deus Filho. 8. O que é o tempo do testemunho e como se encaixa no tempo dos verdadeiros adoradores? Então, o tempo do testemunho é este período que inicia com a primeira comunidade dos cristãos. Testemunho do quê? São aqueles que testemunharam o ministério terreno de Cristo, que tinha 3 pilares: ensinar, curar e libertar. Então, os discípulos de Cristo são aqueles que andaram com ele, junto a ele, viram, viveram. Depois de Cristo ascender, eles foram orientados, foram instruídos para que eles ainda permanecessem mais algum tempo em Jerusalém, para aguardar a descida do principal, que era a promessa que Cristo havia lhes anunciado quando ele anunciou o reino. Então, esses depois foram batizados pelo Espírito Santo, foram revestidos de poder. Então, quando eles são revestidos de poder, eles passaram então a ter essa graça de poder testemunhar tudo aquilo que tinham visto, vivido, convivido e ouvido. Então, esse é o tempo de testemunho. Inicia com os apóstolos. Eles passaram a tornar-se verdadeiros adoradores. Portanto, eles assim se encaixam neste tempo, na medida em que eles vêm testemunhar por intermédio da doutrina que eles levaram ao conhecimento através da instrução, através da exortação, para que os verdadeiros adoradores pudessem se conformar com a doutrina evangélica, com a doutrina apostólica que os primeiros pais apostólicos estavam ali a pregar ou a transmitir. Número 9. Por que os profetas são entregues propositadamente às mãos do anticristo? Os profetas foram propositadamente entregues às mãos do anticristo, porque o primeiro desses profetas que foi entregue às mãos do anticristo foi o próprio Cristo no tempo do Evangelho da Graça. Ele foi o primeiro mártir nesta era. Por quê? Porque ele veio para representar ali os profetas. No Antigo Testamento, os profetas também foram mártires. Então, Cristo veio para levar à plenitude tudo quanto ali os profetas anunciaram. E com a inauguração do cristianismo, que é ele que anuncia o reino, e depois todos os outros que passaram a crer e a seguir os seus ensinamentos, que se tornaram também cristãos, então esses também passaram a viver as mesmas perseguições que Cristo
viveu. Por essa razão é que os profetas são entregues propositadamente às mãos do anticristo. Por quê? Porque à medida em que os profetas são perseguidos e a forma como eles depois testemunham a Cristo, porque na perseguição eles são obrigados a terem que desmentir ou a terem que rejeitar a Cristo para serem libertos ou para serem poupados. Só que os profetas, como eles agem com o poder do Espírito Santo naquele momento, eles percebem que aquilo é uma missão, eles ganham mais força, coragem e poder para, mesmo em face às ameaças, eles poderem testemunhar com mais virilidade. E quanto mais eles isso fazem, isso então contribui para que o movimento cristão possa se crescer, possa se fortalecer e assim possam também emergir mais outros. Então, o sangue dos mártires ou dos profetas funciona como um fermento, como um fertilizante, como nós vimos que ocorreu primeiramente com Estevão, que foi o primeiro desses mártires após Cristo. Depois nós vimos também como ocorreu com Tiago, que foi o primeiro dos apóstolos, que também foi mártir. Com o mártir de Estevão, o que aconteceu? Os apóstolos se dispersaram. Quando eles se dispersaram, então isso contribuiu para a expansão e o crescimento do Evangelho, para se cumprir o que estava escrito, que era que o Evangelho chegasse até os confins do mundo. Número 10. Como é que o Evangelho da Graça marca o tempo do testemunho? Este tempo de testemunho é marcado pela ação missionária do Espírito Santo. Então, quem está a liderar o período do Evangelho da Graça é o próprio Espírito Santo, que é a promessa que Cristo veio anunciar quando ele veio inaugurar o reino. Ele estava a referir-se a uma promessa. E nós somos conduzidos e guiados para essa promessa através do Espírito Santo. Então, o Evangelho da Graça é marcado pela ação missionária do Espírito Santo, que é quem nos capacita para podermos testemunhar. Veja que até os próprios apóstolos, eles para começarem, para se tornarem apóstolos de discípulos para apóstolos, também tiveram ser batizados pelo Espírito Santo. Então, este testemunho é marcado pela ação missionária do Espírito Santo. Número 11. Por que a sétima trombeta é considerada derradeira? E por que o marco ter aguardado por aqueles que permaneceram firmes e aguardaram a fé em Cristo? A sétima trombeta é considerada o último sinal que iria trazer a revelação do plano de Deus que estava contido naquele livrinho. É assim que aquele livrinho, ao ser aberto, selo por selo, chega até ao sétimo selo, e no sétimo selo, antes de se abrir o sétimo selo, então, ou com a abertura do sétimo selo, nós vimos que são entregues trombetas. Então, o que vai considerar o sétimo selo? O sétimo selo é aquele que permitiu com que o livro ficasse totalmente aberto para a revelação. E depois, quando o livro então é entregue ao apóstolo João como profeta que recebe o livro e depois ele é instruído para engolir o livro. Então, ele ao engolir o livro, ele aceitou uma missão, que é a missão de profetizar, que é a missão de anunciar o Evangelho. Profetizar nesse sentido é o ônus, é a vocação de anunciar o Evangelho, movido pela ação do Espírito Santo. Então, esta é considerada derradeira porque foi a partir deste momento que toda a justiça foi levada, isto é, que a oração dos santos foi de uma forma mais densamente levada para o sumo sacerdote que intercede por nós lá diante do Pai. Número 12. Quais foram os eventos que ocorreram após o toque da sétima trombeta no universo? Então, com o toque da sétima trombeta, nós vimos também alguns sinais
que representam as manifestações do dilúvio, não é? Nós vimos também ventos, vimos trovões, vimos celebrações, não é? Vimos ali manifestações de eventos que eram eventos que levavam os infernos a poderem temer e a poderem tremer pelo fato de virem a conhecer aquilo que eram os juízos divinos. Então, esses foram os sinais que ocorreram após o toque da 7ª trombeta no universo. Número 3 e último, como é que o tempo do Evangelho marca a instauração do reino de Deus na Terra? Então, a instauração do reino de Deus na Terra, através do tempo do Evangelho, é simbolizado pelo evento designado a festa de Pentecostes. Em festa de Pentecostes houve o derramamento do Espírito Santo. E mais uma vez lá houve trovão, porque lá naquele quarto onde estavam a aguardar a descida deste grande evento, mas movidos somente pela fé, porque eles sabiam quando é que aquilo haveria de ocorrer. É quando eles começaram a ouvir trovões, ruídos, não é? Tempestades, e depois de seguida começaram a ver línguas a descerem, não é? E começaram a subdividir-se essas línguas e a repousar sobre aqueles que ali se encontravam, que a perseverar em oração e em meditação às Escrituras Sagradas e em congregação. São aqueles que receberam o batismo pelo Espírito Santo e de seguida começaram a profetizar. Então, isto é o que marca a instauração do reino de Deus na terra em tempo do Evangelho. Tendo chegado a esta parte, queremos agradecer a vossa presença, acompanhamento e interesse e convidamos-lo a deixar ficar os vossos likes, o vosso sinal para seguirem nossas páginas e também convidamos-los a poderem divulgar este nosso trabalho com a vossa vasta rede de contatos, com a vossa comunidade, para que esta comunidade também possa crescer. Acompanhe este trabalho nos nossos arquivos digitais, estão depositados nas nossas plataformas digitais, designadamente nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, EloApp, e nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.